Vimos o método tradicional de transferência e o método ancestral. Agora, se tivermos um espumante feito pelo método tradicional, porém que o produtor optou em não retirar as borras e esse espumante chega em nossas mãos, o que teremos ao abrirmos a garrafa? Qual é o nome desse estilo? Nos chama a atenção o movimento ocorrido nos últimos anos de deixar as borras na garrafa e comercializar esse espumante. Ele é chamado surli. Surli é uma expressão em francês que significa sobre borras. Então, nesse método, a segunda fermentação ocorre pelo método tradicional, as leveduras morrem e ficam depositadas na garrafa em forma de borras. Essas borras não são retiradas e essa garrafa chega em nossas mãos. Esse espumante continua evoluindo em aromas e sabores até abrirmos a garrafa, pois ele continua em contato com as borras. Isso é fascinante, pois os outros espumantes em que se retira as borras para a comercialização, o espumante não ganha complexidade depois disso. Ele chega com as características que o produtor almejou para ser consumido. Isso é diferente com os espumantes surli. Além disso, ele não terá acréscimo de licor de expedição, responsável pelo espumante ser, por exemplo, extra brut, brut, seco, demi-sec e doux. Com isso, teremos um espumante chamado nature, uma menção ao natural. Ele tem uma quantidade de açúcar residual de no máximo 3 gramas por litro, que é extremamente baixo. Agora iremos degustar esse exemplar para vermos na prática todas as características que envolvem o espumante tradicional com presença de borras. É um espumante brasileiro da vinícola Petrônios, localizada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, e foi elaborada a partir da casta Trebbiano, colhida na safra de 2017. No visual, ele é ligeiramente turvo, ele tem uma cor amarelo de intensidade média, com bolhas finas e velocidade de desprendimento constante. Aqui paramos para observar uma coisa. Ele é um espumante ligeiramente turvo em virtude da presença de borras. Inclusive, balançamos a garrafa para justamente homogeneizar essas borras. Essa turbidez, nesse caso, é esperada. Seria considerado um defeito se esse espumante tivesse passado por um processo de remoagem e degorgement. Vamos para o nariz. No nariz ele está correto, ele tem uma bela intensidade aromática. Começando pelas frutas, eu tenho aqui um sinal de evolução com presença já de frutas secas. Considerando aqui nesse caso a Trebbiano, que é a casta em questão, eu sinto um pêssego seco, uma casca de limão siciliano, sinais claros de evolução da fruta. Ele tem também algo floral que me leva também para flores secas. No que diz respeito aos aromas de autólise, percebo aqui claramente os aromas de padaria. Ele tem um tostado também muito significativo. Com relação aos aromas de padaria, tem brioche, tem uma massa de pão, inclusive com uma bela intensidade. Tem a presença de nuts, como uma amêndoa tostada. Ele tem uma ponta de mineralidade no nariz, é muito típico da Trebbiano, um aroma de concha. Vamos para a boca? Em boca, ele é bem seco, ele tem uma acidez elevada, um corpo médio mais, ele tem um peso em boca e com uma mousse cremosa. O que mais me chama a atenção aqui, principalmente se considerarmos o peso de boca, é a textura que as borras trazem. Isso garante uma estrutura no espumante. Ele é um espumante estruturado e cremoso em boca.
Os sabores se mantêm, as notas de frutas secas, como as notas de panificação. Ele é um espumante que entrega muita complexidade, tanto no nariz quanto em boca. Para harmonizá-lo, vamos pontuar algumas coisas. Ele é um espumante com aromas evoluídos e com notas de panificação bem evidentes. Em boca ele é estruturado e tem um peso, ele não é um espumante levinho. Além de ser bem seco, vamos para duas opções. Se formos acompanhar uma entrada, eu faria uma brusqueta de cogumelos com pão rústico que tem amêndoas, frutos secos, algo que fosse nessa linha. Esse seria uma linha de semelhança de sabores com peso em boca dado pelo pão rústico. Mas se formos servi-lo com o prato principal, eu faria um risoto de damasco com brie, finalizado com nozes. Aqui também eu sigo a semelhança de sabores dada pelo damasco seco e pelas nozes. Nessa harmonização, podemos considerar também a cremosidade do risoto com a cremosidade do espumante. Seguindo esse raciocínio de sabores e peso, temos infinitas possibilidades. Continue nos acompanhando que amanhã veremos como os espumantes feitos pelo método Charmat vão em uma linha bem diferente da que estamos hoje. Te espero! Enoteca Mundi, o mundo dos vinhos até você. Agora, e a harmonização? Com o que vamos fazer? Agora, e qual? E com qual? Desculpa. Ficou bom?